Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi, gente! Olá, pessoal. Tudo Hoje bem com nós vocês? Para aí, Deus. Nossa, pelo amor de Deus. Gente, hoje nós não temos novidade no nosso cenário, vocês perceberam? Que sempre Tem a gente sim, começa sempre a gente começa o programa mostrando coisas, objetos que estão aqui no fundo. Hoje nós temos uma parede de tijolos. É novidade, tá, gente? É novidade. É novidade, não é uma surpresa boa, né? É. No caso, mas... Estamos aqui hoje, pra quem sempre nos acompanha, pra quem sempre tá aqui com a gente, acompanhando a nossa rádio, nosso programa e tudo mais. Mais um Radioatividade, né, Igor? É isso aí. E como sempre, buscando mostrar a presença da química no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, em tudo, a gente trouxe um assunto bem, muito, mega interessante. E muito comum. Quer dizer, e pra aqueles não é que sobre não são tijolo. calvos, no É caso. isso aí. E pra vocês, internautas, motoristas, narcisistas, etc., serve pra todo mundo esse assunto aí. Porque você sabe por quê? Então, mas se você não sabe, a gente vai te contar por quê. Quem sabe, sabe. Pra quem não sabe, a gente canta. Ficou muito linda essa frase que a gente criou. Então, hoje o assunto, vocês já perceberam que tem a ver com o cabelo. Por isso que eu vim descabelado assim, entendeu, gente? Talvez é charme. vocês não tenham percebido que tem a ver com o cabelo, porque... Mas eu falei que calvo. Ah, tá. Entendi. Então Desculpa. tá. Desculpa. A gente Então, gente, tem tudo a ver, é isso aí. Então a gente tá aqui hoje pra poder falar sobre o cabelo, pra ser um pouquinho mais amplo, assim, tem a ver com a eletricidade envolvida no nosso cabelo. Vocês sabiam que o nosso cabelo tem eletricidade? É, gente, coloca um carregador aqui, ó. Vamos ver se não aumenta a bateria do celular. Não aumenta. Mas a gente trouxe muitas coisas legais pra vocês sobre esse assunto que é bem comum, né, Igor? É verdade. Eletricidade, é isso aí. Quando a gente fala de eletricidade, a primeira coisa que vem na cabeça, às vezes, é uma tomada. Carregador de celular? Oi? Um relâmpago. E quando acaba a eletricidade, a primeira coisa que a gente se preocupa é com o quê? Com a internet, exatamente. É verdade. E vamos para um rápido intervalo pra gente poder dar início ao nosso programa. Isso mesmo, a gente vai só ouvir algumas chamadinhas bem rapidinho, algumas campanhas, e a gente volta num minutinho pra poder começar esse assunto muito legal do programa de hoje. O nosso papo já vai começar. Brincadeira. Tchau. Tchau. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. Por isso eu vou me cuidar. O Zika vírus não vai me achar. O Zika vírus não vai me pegar. Um repelente eu vou passar. Meias compridas e roupas longas. Eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa e a pele tão vermelha. Ninguém vai me machucar. Meu bebê vou proteger. Quando ele aqui chegar, é o amor que vai vencer. É o amor que vai vencer. Quando ele aqui chegar. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Tamo de volta, gente. Não levou, acho que nem 1 minuto ou mais de 1 minuto. Talvez tenha sido quase... Não, 1 minuto e meio, tá? Primeira pergunta pra gente poder entender o assunto de hoje. Por que a gente sente choque? Vamos lá, né?
a resposta, a primeira resposta e a mais lógica. Qual seria? Nós somos seres humanos, né? E seres humanos tem aqueles que não têm muito sentimento, mas a maioria tem bastante. Por exemplo, Ai, para, isso doeu! Ai, doeu mesmo, gente. Fui agredida, o belisco. A denunciei. pessoa sente o belisco. Sente bem, sente. Então. Principalmente se a pessoa que tá beliscando for agressiva. É. Foi fraco, Talvez, mas assim, a gente quer acreditar que tenha química nisso, entendeu? Que não seja apenas agressão. Então, a gente vai poder contar pra vocês por que os seres humanos sentem essa eletricidade, sentem esse choque. Gente, eu vou contar uma coisinha pra vocês, mas vocês não contem pra ninguém, tá? Na verdade, o assunto de hoje não tem muito a ver lá com química, tá mais voltado pra física. Eu acho que tá, tipo, 90% pra física e 10% pra química. Mas, mesmo assim, a gente vai tratar de átomos, né, prótons e elétrons. Então, você pode considerar que tem a ver com química. Também tem outra coisa, que o nosso programa, como vocês sabem, traz assuntos das exatas, assim. Tem muito, geralmente é bem mais a ver com a química, porque é a nossa área do amorzinho, do coração. Mas também tem muita física e biologia envolvida. No caso de hoje, mais física do que biologia. Na verdade, só física, nada de biologia quase, né? É. E a química que tá sempre no meio disso tudo, porque a química é maravilhosa. E, pra começar, vamos à definição de eletricidade. Porque a gente fala de eletricidade, mas a gente não definiu ela ainda. Então, vamos lá. O que é eletricidade, Igor? A palavra eletricidade, segundo o dicionário, é um substantivo feminino, óbvio, né? E é definida como sendo um conjunto de fenômenos naturais que envolvem a existência de cargas elétricas estacionárias ou em movimento. Basicamente, eu posso definir a eletricidade como sendo a condição de existência de carga elétrica em um material. Peraí, vamos repetir isso devagarzinho, vai. A eletricidade, ela pode ser considerada o quê? A condição de existência de uma carga elétrica no material. Você pode não estar vendo que a eletricidade tá aqui, ó. E provavelmente você não vai ver. É. E você tá me beliscando. E aí a gente... Mas tem carga elétrica. Por quê? Porque nós temos átomos. Os átomos envolvidos têm o quê? Partículas que são positivas e negativas, que são os prótons e os elétrons. E tem muita coisa a ver com isso, que é o que a gente vai explicar agorinha pra vocês. E, por exemplo, você sabe que existe eletricidade em um fio. Se você colocar o dedo lá, você vai sentir, claro, um fio de eletricidade. Desencapado, claro, né? no caso, Desencapado, é. Mas não queira fazer o teste, não queira Não. comprovar se tem mesmo. É Não isso. queiram enfiar as coisas na tomada. Não façam isso em casa. Não façam isso em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Sejam sensatos. Mas a gente aqui, como eu disse pra vocês, a gente vai explicar pra vocês de onde vem essa carga. Porque a gente já descobriu o que é eletricidade. O que é eletricidade, Igor? A eletricidade é a condição de existência de cargas elétricas em um material. Exatamente. Mas de onde vem essa carga? Como que o material que aparentemente não tem carga nenhuma tem carga? Do que eu falei pra você. Simples. Da coisa Do mais além. linda que a gente tem. Brincadeira. Do átomo. É com uma resposta que reforça que a química é a base da vida que você consegue responder isso. É isso aí. Que todos nós somos feitos de átomos e a gente repete isso para vocês todos os programas, porque o átomo é a partícula fundamental Pra existência da vida, de né? tudo, da vida, de geral, assim, ó. É fundamental. E as árvores são feitas de átomos, as nuvens são feitas de átomos, O nosso cenário é feito de átomos, tudo de mentira. são feitos de mas são átomos. Tudo. Até esse cenário aqui, ó. Minha tá vendo? camiseta. Átomos, Meu tudo, celular. tudo átomos. E a vida é feita de átomos que se reúnem formando moléculas e compostos e substâncias, se amplificando até chegar no que conhecemos que é a matéria. Beleza, aí vocês olham bem, você que tá aí assistindo, olha bem pra nossa cara e diz: ó, grande coisa, eu sou Legal, feito de hein? átomo, Ó, blá, blá, mudou blá, minha blá. vida, vou aqui filosofar sobre átomos. Não é nisso que a gente quer chegar. Você super pode filosofar sobre átomos, manda pra gente lá em várias redes sociais que a gente vai mostrar pra vocês no final do programa, né? Manda vamos. pra gente essa sua filosofia, essa coisa Opa, legal. Vamos interromper aqui rapidinho, porque a Loma acabou de me lembrar. A gente tem o WhatsApp da Rádio Oficial agora, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma Se vocês tiverem uma dúvida. filosofia de átomos pra É, mandar pra gente, verdade. também manda nesse Pode mandar. WhatsApp.
Eu vou falar o número aqui pra vocês. Anotem. Anotem, hein? Fala bem devagar, tá? 970744103. Não foi de 9. 9. 7074 4103. 74, porque ela não fala muito rápido. 4103. A gente vai inventar no próximo programa, a gente promete ter uma musiquinha. Tipo 4002, 8922, a foto de vai dar PlayStation 2. Sim, tipo isso. A gente vai trazer uma musiquinha pro nosso WhatsApp na semana que vem. É uma promessa. Tá, Isso. vamos voltar pro assunto que Mas a gente já voltando pro nosso correu. assunto, tirando a filosofia dos átomos de lado, a gente... Você trouxe- se pergunta, né? Você se pergunta. O que você se pergunta? E o que isso tem a ver? O quê? que isso explica a existência da eletricidade, meus queridos? Vocês falaram E não falaram nada. Nada. É isso que você tá pensando, né? Então, a gente vai explicar. Só que não, gente. A gente falou tudo aqui. Vocês Não vão se saber precipite. agora. Pra você que já passou pelo ensino médio, que já teve as aulas de química, lembra lá daqueles conceitos primordiais das aulas? Comecinho. E pra você que não chegou lá ainda, então presta atenção quando sua professora perguntar, você já sabe dizer. É. Vamos lá, Igor. Você fala essa parte. Ok. O átomo. Vamos imaginar o átomo. Muita gente fala que o átomo... Melhor, a química fala que o átomo é uma esfera minúscula. Ela é de um tamanho quase considerado nulo comparado ao que a gente tá acostumado a enxergar, né? Uma xícara, a luma... Ele é minúsculo. E... a gente não pode apalpar, a gente não pode enxergar a olho nu. Às vezes é até difícil enxergar por um microscópio. Eu acho que só um microscópio é muito nenhum muito poderoso. átomo foi... Não é possível visualizar um átomo isolado. Você não consegue visualizar um átomo isolado. Agora você consegue visualizar composições de átomo. A caneca é feita de átomo. Eu sou feita de muitos átomos. Eu já ouvi um exemplo que, por exemplo, a caneca, vai. Se você for espedaçando a caneca, despedaçando, né? Se você for cortando ela em pedacinhos e continuar cortando, você vai ver, ela tá pequenininha. Não, aí você vai despedaçar ela mais um pouco, até que você vai chegar num tanto que ela vai ficar minúscula, os pedacinhos dela. E esse pedacinho minúsculo pode ser considerado o átomo, ou não ainda. Não, ele não pode ser considerado um átomo, porque o átomo, quando você chegar na partezinha menor que você puder da caneca, ainda assim vai ter muitos e muitos milhões de átomos ali dentro. É. Então, a gente, nesse átomo, temos 3 partículas fundamentais, que a gente já explicou pra vocês muitas vezes, mas sempre é bom relembrar. É isso aí. A gente tem os prótons, que são as partículas positivas, os Positivo, nêutrons, que são as partículas neutras, 0. e os elétrons, que são as partículas Isso negativas. aqui pode ser um menos, né? Os prótons, ele tem carga positiva e ele fica no núcleo do átomo, assim como os nêutrons. Então, os nêutrons e os prótons estão juntinhos lá no núcleo do átomo. Eles são amigos. E eles não possuem, os nêutrons, no caso, não possuem carga. E eles têm a carga zero, assim, por dizer. Como no átomo você tem, nesse neutro do átomo, só nesse núcleo do átomo, você só tem nêutrons e prótons, concorda comigo que se o nêutron tem partícula, a partícula Neutra. dele é neutra, é zero, só vai sobrar o quê? Carga positiva do próton. Então, ao redor desse núcleo que é positivo, você tem uma loucamente. chamada eletrosfera, que é composta de elétrons, que tem as partículas negativas. Eles fazem geralmente movimentos circulares com uma velocidade muito grande em volta desse núcleo. Aí a gente pode definir que onde tem átomo, tem carga. Onde tem carga, também pode ter eletricidade. Opa! Chegamos Opa. no ponto bom. Pera aí. Aí você pergunta, por que tem carga? Porque a gente já explicou. Tem lá o núcleo que é positivinho e as cargas negativas em volta. Então, a gente tem carga positiva e negativa aí, né, Igor? Uhum. Agora repara que a Luma disse que pode ter carga. Não que pode tem. ter eletricidade, né? Por que pode ter? Porque não dizer que tem eletricidade? Por que não afirmar, né? É aí que a gente tem que continuar explicando umas coisinhas pra vocês, meus amores. Vamos lá. Continuando, então. Vamos imaginar que na natureza tivesse tudo em equilíbrio, tudo equilibradinho, lindo, zerado. Fechem os Zero. olhos, Só imagina, Comece a porque a imaginar. realidade é bem diferente, né? Então, vamos imaginar. infelizmente. Deixou de ser por ação do homem, vai, algum tempo assim, talvez a gente tivesse esse equilíbrio. É. Nesse perfeito equilíbrio que a gente acabou de idealizar na nossa mente,
entram os átomos, que teoricamente devem ter o número equivalente de prótons e de elétrons, ou seja, a partícula positiva dentro do núcleo tem que ser igual à partícula negativa fora do núcleo. Pra quê? Pra eles se zerarem positivo. Se você tem 2 positivos com 2 negativos, vai zerar e vai Não entrar vai em existir equilíbrio. carga. É. Correto? Correto. Mais uma vez, voltando ao quê? A escolinha, ensino gente. médio. Uhul. E- Lembrando da definição que a gente tem, que o professor dá Deu o... lá no comecinho, né? Aham. Que o átomo é uma esfera minúscula e tal, e tem os prótons e os nêutrons e os elétrons, blá blá blá. Pode continuar. Então, quando a gente diga teoricamente, a gente diz o quê? Que na natureza não é exatamente assim que acontece. Ou seja, nem todos os átomos têm a mesma quantidade de partículas positivas como as de negativa. Agora, se isso acontece, né? Se nem sempre tá igual, o que pode acontecer? O que ocorre? É simples, gente, bem simples. Se um átomo, por exemplo, tem 10 unidades de cargas positivas e 10 de negativa, elas se anulam. Ou seja, a gente está em equilíbrio, então não vai existir nenhuma carga elétrica nesse corpo. Podemos entender como uma neutralidade, por exemplo. Existem ali os prótons e os elétrons, mas eles não estão tendo ação nenhum sobressaindo o outro, né? E é exatamente no caso que isso não acontece que passa a existir uma eletricidade. É. Voltando à explicação da estrutura do átomo, o núcleo, normalmente, ele não tem mobilidade, porque tá tudo muito juntinho, muito espremidinho ali no núcleo. Já os elétrons, eles estão fora dessa superfície que tem esse controle de vamos estar todos juntos. Ele não tem isso, o elétron. Ele tá numa periferia, ele tá ali por fora. Então, ele pode, dentro de algumas condições, mudar. O meu elétron vai pro elétron aqui do átomo do lado, entendeu? Ele pode ter essas variações todas. O elétron é o cara soltinho ali da... Isso, ele pode do ter essas átomo. condições de mudar. Como que a gente faz isso? Como? Explica Me diga. isso, Igor. Sua vez de explicar. Beleza. Se você, por exemplo, pegar uma coisa e esfregar continuamente, assim, pode pegar a luma e esfregar contra uma brincadeira. Pega a cara do Igor e esfrega contra o asfalto, vai ser uma boa. Faz um favor pra mim. Se Continua eu aí, pegar querido. os dois celulares aqui, ó, e esfregar muito rápido, por muito tempo... Você vai quebrar o meu celular, no caso. Não, vamos imaginar que vai acontecer uma agitação dos elétrons que orbitam um dos átomos desses dois celulares aqui. E com isso pode haver um desequilíbrio da carga total dos átomos, que no início lá era 0, né, que era equilibrada. Por exemplo, Vamos dar um exemplo real pra vocês, vai. Vamos entender, porque esse negócio aqui a gente ficou um pouco perdido, vamos combinar. vamos. Por exemplo, é um dia frio. Você acabou de chegar do trabalho em casa e você tá bem agasalhado porque tava aquele frio da bexiga. Com casaco, com touca e de luva, e dentro da sua casa é muito quente. Você então começa Ainda a sentir bem, né? calor. Porque você tá dentro da sua casa tá quentinha, sua mãe acabou de fazer a janta, a cozinha tá quente. Imagina aquele cheirinho de café subindo. Tensa. E aí você tira a touca, porque é a primeira coisa que tá ali, e você tira, só que essa touca é de lã. Porque E você ela é quentinha, então ela é de lã. Vamos lá. é um cara vaidoso. Por Você que tira- você é um cara vaidoso? Porque Você vai tira tirar a touca em frente ao onde? espelho. Porque você quer ver se seu cabelo vai É. ficar bom depois que você tirar a touca. Certo? Certo. E aí, qual é a surpresa que você tem? Tadã! O seu cabelo fica espetado. Muito espetado. Sim, garotos. É isso que acontece, gente, meus amores. Agora, aquela pergunta clássica. Por que isso acontece? Por que isso acontece, gente? É o momento da gente falar. Isso Exatamente. acontece porque a lã da touca entra em atrito com o seu fio de cabelo. Concorda comigo? Ela tá aqui estática, paradinha. Você vai puxar, ela vai fazer esse movimento de atrito, certo? E aí, é um atrito sutil, natural, que favorece a movimentação dos elétrons do cabelo pra touca. Você tá puxando, ele tá... Nossa, puxando. Tá vindo pra cima, assim, ó. Então tá fazendo um movimento que é sutil, mas que favorece a movimentação desses elétrons. Suponhamos que esse carinha tenham se cansado do cabelo. Opa! Não quero mais não ficar quero aqui. ficar no cabelo, eu vou acompanhar aqui a touca que tá subindo. Vamos fazer isso. Os prótons, eles ficam abalados, tadinho. Eles ficam assim, nossa, meus elétrons não quiseram ficar comigo. Eles quiseram ir junto com a touca. Os prótons do cabelo ficam tristes. Porque eles não se dão muito bem.
Entendeu? Um é negativo ter positivo, o negativo vai com a touca porque ele se identificou mais com a touca, entendeu? Quebrou um relacionamento. Não, e esses prótons, eles não têm uma relação muito boa, né? Por que isso? Porque próton é positivo com positivo. Positivo com positivo não dá certo. Lembra um ímã. O ímã tem a parte positiva e a negativa. Se você pegar uma parte com a outra e elas meio que Se repelir. derem uma Empurrarem. resistência, Elas se empurrarem. você pode concluir que o negativo tá encontrando com o negativo ou o positivo positivo com o positivo. Porque Agora, eles se só você- se juntam, só os opostos que se atraem. Isso não é uma Aham. teoria do amor, gente. É, não gente, é a não- teoria do amor. Não A vamos gente tá aqui viajar. na teoria da química. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. É da química. Não leve isso pro pessoal, por favor. Então, o próton com o próton, eles não se combinam. Ele combina com o elétron Nem que um foi pouco. embora, entendeu? O elétron que zica a touca deixou o próton sozinho com outro próton. Vamos imaginar que esse próton era um cara chato. Parecido E aí, com o o Igor, elétron? assim. Foca nele e imagina que ele é um próton. Então, os prótons, eles não se dão muito bem. Então, eles vão manter O máximo de distância que eles puderem, fica entendeu? longe de mim. Entendeu? Que Eles eu são fico assim. longe de você. É pra não Pronto. dar treta. E a única forma deles se repelirem é deixando os fios espetados. Porque um próton que tá nesse fiozinho precisa separar do outro fiozinho, ele vai subir. E nesse que ele vai subir, ele vai levar o fio junto. Porque o fio é composto de prótons E também. aí fica aquele fuá engraçado. E fica aquele negócio que você fica, meu Deus, olha aqui, a touca tá puxando meu cabelo. Oi, cabelos! Fica nesse negócio. Da mesma forma, acontece quando você tá no carro. Quando você encosta em qualquer parte metálica e Eita. você sente aquele choquinho, tipo, meus pelos do braço. Opa! Ó, levei um choque aqui, meu. Ó. Isso ocorre porque, na maioria das vezes, o material do banco entra em atrito com a sua roupa. Porque você tá no carro e você tá fazendo uns movimentos, dirigindo, você tá dançando uma música legal que tá tocando na rádio. A sua roupa entra em atrito com o tecido do banco. E a sua roupa cede elétrons pro banco. Porque os elétrons ali, eles são dessas, né? Eles Eu são quero daqui. sair daqui, Não, pronto. o vou sair elétron, daqui. ele não gosta de monotonia. Ele, onde que ele puder mudar, ele muda. É um cara empreendedor, sabe? É. E aí o próton, ele fica decepcionado, porque ele não pode sair dali, porque ele tá no núcleo, fechadinho. Uhum. E aí ele fica triste que o elétron vai embora, entendeu? Dessa Oh, forma, você fica com uma amor. quantidade muito excessiva Ah. de carga positiva. Vamos voltar aqui, né? A gente ignora que a pessoa quer atrapalhar o pensamento dos outros. Quando você tem sua roupa doa elétrons pro tecido do banco, você fica com uma quantidade excessiva de carga positiva na roupa, que precisa ser liberada. Tudo que é em excesso precisa sair. Tudo que é em Faz excesso mal. faz mal. É o lema do radioatividade. Assim, quando você encosta na roupa ou no banco, ocorre uma troca de carga. Entre a parte metálica, quando você encosta a sua roupa no metal, ocorre uma troca dessa carga. Aí você... E aí você sente choquinho, Tchan. entendeu? É isso aí. Isso acontece muito também quando a gente lava o cabelo e vai desligar o chuveiro. Uhum. Porque sua mão, os elétrons cederam pro cabelo. E aí você encosta ali, entendeu? Dá aquele vu. Mas deixe isso pra depois. Isso, porque agora entra uma coisa interessante. Vocês viram que até agora a gente só falou de eletricidade, certo? E o que a gente tinha falado mesmo que ia ser o tema do programa, Igor? Cabelo. Cabelo, 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 Como que é uma cabelo. musiquinha lá do comercial que cantava? Cabelo, cabelo meu. Então, gente, é isso mesmo, cabelo. É o nosso tema. Então, a gente vai explicar pra vocês qual vai ser o tema do próximo bloco. O porquê, quando a gente lava a cabeça e esquece de passar condicionador, o cabelo fica tudo espetado, horrível de pentear. Tem uma Então, explicação. Não sai daí, que a gente explicou tudo isso da eletricidade, da definição, da teoria que não é do amor, é da química. Não foi por nada. Então guarda isso que a gente falou e espera a gente só um intervalinho rapidinho que no próximo bloco a gente traz todas essas explicações pra você. Fiquem ligadinhos. Não saiam daí, pessoas. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. O programa Mais Médico tem nos
nos ajudado muito, muito mesmo. Eu posso ter um melhor atendimento no posto de saúde, melhores esclarecimentos. Então hoje eu tenho uma saúde muito melhor, tanto para mim quanto para minha família. O programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de qualidade a quem mais precisa, no interior ou nas periferias das grandes cidades. Já são mais de 18 mil médicos no programa. O Brasil não vai parar. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito da dengue é rachado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença, quando aparecem, você vai sentir, você vai notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo e febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos dar chance. E este é um mosquito que está assustando o país inteiro. Na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal a ninguém da minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra. Vamos fazer uma faxina. Limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Faz esse favor pra gente? Fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, fica zero! Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estamos de volta, Tamo people! de volta. E agora, vamos dar continuidade ao assunto que a gente deixou vocês bem no mistério no último bloco, né? Não. Qual foi a pergunta? A pergunta que não quer calar. Por que quando a gente lava o cabelo, passa shampoo e não passa condicionador, o cabelo fica todo espetado, embaraçado, horroroso? E pra você, espectador, que se preocupa com a beleza dos seus cabelos, é uma pergunta muito boa e que tem uma resposta bem simples. É isso aí. Isso mesmo, é bem simples. E retomando a ideia do átomo, que a gente já disse um bloco todo pra vocês, o nosso cabelo tem o quê? Cargas. E qual é a função do shampoo? Exatamente pra que ele serve? É isso que a gente faz. Não, você que tá em frente ao computador, não pesquisa no Google, porque a gente tá aqui pra isso. E a gente já pesquisou. Isso pra mesmo, você. a gente pesquisou muitas coisas e a gente trouxe todas as respostas pra você aqui. Pra que serve o shampoo, Igor? Bom, os shampoos servem pra lavar, pra perfumar o cabelo, seja ele loiro, castanho, preto, ruivo. Grosso, fino, volumoso, enrolado, caracolado, tanto faz. Eles são produtos de higiene pessoal, né? Exatamente. Estão satisfeitos com a resposta? Eles Acredito ainda que não, mantêm né? a beleza e, além de tudo, a saúde dos nossos cabelos. Você Ó, acha que nosso cabelo bem não tem lembrado. saúde? Tem. Bom, e aí, vocês estão satisfeitos? Não, claro que não, né, Igor? Pelo amor de Deus. Nem eu tô satisfeito com os nossos espectadores. Então, foi por isso que a gente pesquisou mais a fundo e a gente encontrou uma explicação que vai te ajudar a entender a pergunta principal desse programa, que é... Agora, Qual é a pergunta? vamos pra química. Qual é a pergunta? Qual é a Qual é a pergunta? pergunta, Igor? Você já esqueceu? Eles já esqueceram, vocês esqueceram, né? Então a gente vai repetir a pergunta. Porque quando a gente esquece de usar condicionador e só usa shampoo, o nosso cabelo fica espetado. Então a gente tá aqui e a gente vai explicar. Vai lá, Igor. Você é uma chata, hein, meu? Eu sou bastante. Agora vamos pra química, que eu queria ir antes, mas a Luma não deixou. É só pra lembrar vocês da pergunta, porque a gente fica falando da pergunta e vocês esqueceram, não tem graça. É isso aí. O shampoo, ele é uma mistura de substâncias químicas, olha a química aí,
desenvolvido cautelosamente em laboratórios farmacêuticos, né, normalmente, por profissionais bem qualificados. A gente não pode esperar outra coisa, né? Para poder confiar na qualidade, a gente tem que confiar que os profissionais são bem formados, né? E por quê? Porque o shampoo tem uma função pra cumprir, que é limpar o seu cabelo e seu couro cabeludo. Deixar cheirosinho. Essas substâncias que tem no shampoo, elas reagem com as impurezas presentes nos nossos fios e no nosso couro cabeludo, arrastando tudo pro ralo na hora que a gente tá lavando. Acontece que as substâncias possuem exclusivamente, essas substâncias que limpam, que tiram essa sujeira, elas possuem exclusivamente carga negativa, que a gente chama de aniônica, ou seja, o nosso shampoo possui uma carga aniônica, exatamente para conseguir reagir com a sujeira e fazer toda a ação de limpeza. Por quê? Porque a sujeira, a gordura, o óleo, tudo as caquinhas que estão no cabelo, que foram acumuladas, ou durante o dia, se você lava o cabelo todos os dias, ou durante os 2 dias, ou todos os dias que você deixou acumular depois da última lavagem, essas sujeiras geralmente têm carga positiva. Então, o shampoo precisa ter uma carga negativa para poder reagir com essas sujeiras e fazer com que tudo isso vá pro ralo na ação da limpeza. Só que tem um porém, né, Igor? Explica o porém. Infelizmente, porque isso acaba acarretando num desequilíbrio de cargas. Então, os acabam que ficam com cargas semelhantes. Eles se repelem, aquela história do próton lá. Da eletricidade que a gente acabou de explicar pra vocês no último bloco, certo? Não quero ficar perto de você, tipo isso. É entendeu? Tipo isso, fique longe, porque você é igual a mim, entendeu? Aí, a gente tem o quê? Por que os cabelos se repelem? Porque a gente disse que o quê? A teoria da química, que não é a do amor. Os opostos se atraem. E agora, os iguais se repelem. Isso mesmo. Então, quando você esquece do condicionador, você tá só com carga negativa do seu cabelo. Então, significa que o condicionador ele tem um papel importante, né? Que ele age de alguma forma pra reverter essa situação toda de estar todo mundo negativo. Por isso que ele tem o nome de condicionador, né? Ele condiciona o seu cabelo. Então, que tá gente, ali espetadinho. Pela lógica, pelo que a gente acabou de explicar pra vocês, se a gente sabe que o shampoo tem carga negativa, a gente pode concluir que o condicionador tem que carga positiva. Isso, gente. Por quê? Porque os opostos se atraem. Ou seja, se o condicionador é positivo e o shampoo é negativo, o shampoo que veio primeiro foi lá, acabou com a estabilidade do seu cabelo, deixou todo mundo negativo, o condicionador vinha pra amenizar. O condicionador é amorzinho. Olha, por isso não esqueça dele. O que o condicionador faz, Igor? Explica pra gente. Quais são as... Além de acontecer isso, de neutralizar as cargas, o que mais o condicionador faz pro nosso cabelo? Além de deixar brilhoso, hidratar, as substâncias do condicionador, ela vem para equilibrar as cargas. Ela vem para neutralizar a situação ali, né? Que os elétrons estão em maior quantidade, melhor. Os prótons. Elétrons ou prótons? Os prótons. Prótons. E aí o condicionador traz os elétrons para estabilizarem as cargas do cabelo. Isso mesmo. O condicionador, essa é a característica principal dos shampoos e condicionadores. Os shampoos, eles tem na sua maioria, a base dele é ter cargas negativas, aniônicas, que a gente chama, como a gente explicou. E o condicionador, as cargas catiônicas, que tem esse potencial positivo para poder amenizar. O resto, então por que a gente pergunta, né, Igor? Por que a gente fala que um condicionador é melhor que o outro? Por que a gente diferencia as marcas? Por que tem um shampoo voltado para hidratação, outro voltado para cabelo que é mais seco, mais hidratado? Isso confere as outras substâncias que a gente tem nesses produtos que a gente tem. Porque a gente tá falando do composto fundamental dele. Qual é o composto, a função principal desses 2 produtos no nosso cabelo. O resto, ou seja, por que você diferencia um shampoo de outro, um condicionador de outro, vão pelas outras substâncias. Porque passa mais propaganda dele na televisão, é brincadeira.
Aí Mas você... basicamente isso. Cada empresa de fazer shampoo, de fazer condicionador, tem um jeito especial de fazer com que essas cargas estejam presentes. Mas o básico é isso. Por que que você tem que passar condicionador depois do shampoo? Porque o shampoo vem, limpa, deixa todo mundo com a carga negativa. E depois vem o condicionador, amiguinho, amorzinho, fofo, pra amenizar essa situação com as cargas positivas dele, pra deixar tudo neutralizado na sua cabecinha. É isso aí. A gente quer agradecer a professora Raquel Cíntia e a Cíntia. e Raquel. Que Isso. foram as nossas... A gente tem supervisão desse programa a elas, então a gente quer agradecer a elas lindas que deram a ideia do programa e que nos ajudaram a poder formular a lauda e deixar tudo bonitinho pra ter esse programa pra vocês. Mas você que tá nos assistindo pode também dar ideia pra gente. Não Pode precisa ser também, nossa não professora precisa né? só dar ideia, pode comentar filosofia do átomo, pode mandar pra gente. Se você gostou Qual que do é a programa, se filosofia você... do átomo? Não sei, não lembro. Só lembro que a gente falou disso no primeiro bloco. Tá bom. Então, você pode mandar pra gente essas coisas. Você pode dar ideias, falar se gostou, se não gostou do programa. Se o Igor ficou beliscando a Luma e isso não foi legal. Sim, então eu revidei, ó. Ai. Foi revidado. Você pode mandar pra gente. Nossa, vocês falam muito rápido, vocês falam demais, a Luma não cala a boca. Sim, vocês podem mandar tudo isso aonde, Igor? No Telegram ou No no WhatsApp, que A gente pode ser também mais fácil tem... pra vocês. A gente tá com uma novidade dessa semana, que a gente conseguiu um WhatsApp só pra Rádio Instituto Federal. Uhum. E a gente vai falar pra vocês. Fala aí, pode falar, eu deixo. Que é 97074-4103. Esse WhatsApp é exclusivamente pra vocês, ouvintes, que vão lá e mandam mensagens pra gente. Qual que a gente fala? Se identifica. Chegou mensagem. Tão brincando com o meu coração. Vê essa mensagem, Igor. Nossa, gente, vocês querem me deixar emocionada ao Bom, vivo? eu não posso nem sonhar quem foi que mandou essa mensagem. Bom, vamos lá. Mandaram um coração. Adoro vocês. Quem foi? Identifica, por favor. Foi a Priscila, Identifiquem. gente. Claro que não. Priscila Mayumi. Ah, foi mesmo. Ai, Priscila. Se identifiquem, gente. Mandem mensagens pra gente. Se identifiquem. Isso, fala que a de gente onde vai. vocês é. Isso. E mandem ao Vocês vivo, são. assim, ó, pra poder dar essa emoção pra gente. Oh, chegou mensagem aqui, ó. Então, esse número que a gente falou pra vocês, que é 97074-4103. Ó, a Priscila falou assim, belisca o Igor Luma. Aqui, gente, ó. Não dá pra pode ver na atender câmera. esse pedido. Pode atender. Não mandem Então, mensagem assim, tá, gente? um pouco de agressividade não faz bem. Então, a gente faz isso. Então, ó, a gente tá com essa novidade do número do WhatsApp pra vocês. Mandem pra gente. Façam isso. Nos deixem felizes, assim, com essas mensagens sobre o Só programa. dando aquele incentivo pra você que prefere o Telegram, e eu acho que é meio improvável, né, as pessoas usarem bem Telegram. Manda mensagem lá também no canal, que é @ouvintefederal. Isso. Curta a nossa página no Facebook, que é Rádio Uhum. TV. Isso. Nossa, E meu. FSP. O quê? Entra lá no nosso site, porque tá tudo mudado. Tá Tem com um novo muita visual, coisa legal. Tá tudo bem colorido, cheio de conteúdo. Vocês vão adorar, eu garanto. Isso mesmo, curtam a nossa página, curtam as nossas chamadas, curtam tudo que próxima semana a gente vai mandar mensagem pra você, vai falar aqui no programa quem mandou mensagem, quem curtiu. Vamos mandar muita coisa e a gente vai fazer uma musiquinha pra esse número do WhatsApp pra vocês grudarem na cabeça e não perderem o nosso número. Isso aí. E a gente encerra o programa de hoje, o programa que fala sobre cabelos. Então manda pros amigos, fala, não esquece do condicionador aí, porque senão seu cabelo vai ficar bem negativo, hein? Manda essas piadas bem ruins, que a gente vai adorar saber na próxima semana. E é assim que a gente se despede, né, Igor? Gente, é triste a despedida sempre, É triste mas a despedida sempre. semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Na próxima quarta-feira todo mundo sabe o horário do programa, sempre 6h15. Então, não percam, vem com a gente, que é sucesso. Tchau, gente. Até a próxima semana. Tchau.